Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu irei falar sobre os melhores farmadores de recursos do Ark Mobile. No início do jogo as ferramentas são super úteis e importantíssimas para farmar recursos, mas existem animais que podem simplesmente serem melhores do que as ferramentas, e não vão se desgastar ou quebrar com o passar do tempo. Nesse vídeo com certeza vamos achar mais de uma criatura por categoria, e depois de uma breve comparação você vai poder colocar na balança qual será a criatura ideal para você, sendo iniciante ou não. Ainda vale lembrar que se eu esquecer de algo ou você achar que devemos incluir outra criatura na lista, deixe nos comentários. Então para começar vamos falar das criaturas que são melhores para farmar palha. O Brontossauro é um enorme herbívoro que coleta muito recurso por onde sua cauda alcança, e sem dúvidas farma muita palha, porém a sua cela é desbloqueada apenas no nível 63, o que torna uma criatura inviável para a maioria dos iniciantes. Sendo assim, o melhor farmador de palha no início e sem dúvidas, o Triceratops. De fácil manuseio, de fácil domesticação e ainda ajudará em sua defesa, sua cela é desbloqueada no nível 16. E sua domesticação será muito fácil para um jogador iniciante, afinal de contas você precisará apenas derruba-lo com o uso de Stiling, e depois alimenta-lo com Mejoberry. O segundo recurso que vamos falar será a madeira. Por muito tempo as pessoas falavam que o castor era o animal ideal para pegar madeira, e isso não está totalmente errado, até porque o castor realmente é ótimo, ele pode pegar muita madeira, inclusive de maneira automática se deixado em movimentação livre, e tem o peso reduzido em 50%, isso é muito bom para se levar em conta o material pesado. Apesar da cela dele ser feita apenas no nível 61, você pode deixar que ele colete de maneira automática sem precisar de cela, e realmente incrível. Porém meus amigos, o melhor farmador de madeira na minha humilde opinião é o Teresinossauro. O Teresinossauro tem um ataque duplo com suas garras, o que quer dizer que ele vai pegar madeira 2 vezes mais depressa e em maior quantidade do que o castor. Em contrapartida o Teresinossauro não tem redução de peso, o que também significa que ele ficará mais pesado. Ele também não coletará madeira sozinho e precisará de um condutor para isso, além de que sua cela é feita apenas no nível 69, portanto pode não ser uma boa ideia ter um Teresinossauro por enquanto. Por isso a combinação ideal para pegar madeira e ter um castor para transporte, e deixar que o Teresinossauro colete, o trabalho em conjunto será ótimo. Mas se você quiser um animal que pegue bastante madeira e ainda tenha o peso reduzido, o mamute pode ser esse animal. Sua cela é desbloqueada no nível 31, muito mais acessível para os iniciantes, e ele também coleta uma boa quantidade de madeira, ainda que não seja tão expressiva quanto o Teresinossauro. Outro recurso bastante comum entre os jogadores é a fibra. Vira e mexe pensamos que temos muito em nossa base, e de repente acabou. Precisamos pegar mais. Algumas criaturas, apesar de parecerem perigosas, são delicadas o suficiente para farmar fibra. O Teresinossauro é ótimo para isso. No entanto o urso também não fica para trás. Seu golpe arranca não apenas as frutas do arbustos, mas também as fibras, e pode acabar enchendo seu estoque de fibra, em apenas alguns minutos ou segundos de coleta. Agora para você que é iniciante, saiba que o animal que mais coleta fibra, e que seja de nível baixo para domesticação, e o Gigantopithecus, ele é uma criatura que não precisa de cela, mas precisa de nível para domesticá-lo. No nível 30 você poderá montar nele e pegar toda a fibra que precisa em pouco tempo. Ele também pega a fibra de maneira automática quando deixado na movimentação livre ativada. Pedra também é um recurso que constantemente vamos precisar no início da nossa jornada, e de longe o Doedicurus são os melhores farmadores de pedra que podemos encontrar, e não há discussão para isso, pois até os novatos poderão domesticá-los de maneira fácil. Além que ele também pode coletar pedra de maneira automática com a movimentação livre ativada, o que significa que não necessariamente precisamos da sua cela ou estar montado nele para farmar pedra. Ele também tem um bônus onde o seu peso e reduzido em 75%, o que é incrível para uma criatura tão pequena. As pedras contêm algo a mais que também precisaremos para o avanço do jogo, o Sílex. Nesse caso infelizmente o Doedicurus não poderá nos ajudar, mas o Anquilossauro sim. O mais legal do Anquilossauro é a versatilidade em vários recursos que ele pega com excelência, como por exemplo cristal, metal, obsidiana, e até mesmo cogumelo raro, e flor rara. São os recursos que o Anquilossauro consegue pegar com muito mais facilidade do que as demais criaturas do jogo, sem contar que ele também tem
redução de 75% do peso do metal. Couro e couro peludo também são recursos muito procurados a todo tempo. Animais com a pelagem mais grossa darão couro peludo, porém o mesmo animal que pega o couro peludo também consegue pegar o couro normal com muita eficiência, os lobos. E sim, pode ser meio chato domesticar os lobos, afinal de contas é sempre difícil encontrar lobos solitários level alto. Geralmente eles estão sempre em alcateias, o que acaba dificultando e tornando a domesticação um pouco perigosa. Os lobos também podem ser úteis para farmar outros recursos, como por exemplo, a quitina e a queratina. Porém o Megatherium é sem dúvidas o melhor farmador de quitina do Ark. Com seu apetite gigante, a preguiça gigante, que também tem fama de tamanduá, vai devorar qualquer inseto que encontrar e a casca ficará no seu inventário. Os Megatheriums só são encontrados nas masmorras do Ark Mobile, o que significa que sua domesticação não será nada fácil. Portanto, os lobos são as criaturas ideais para os jogadores iniciantes que querem farmar quitina e queratina. Outro recurso bastante cobiçado entre os jogadores são as pérolas. No Ark Mobile existem poucas criaturas que de fato conseguem pegar pérola de sílica para você. Uma dessas criaturas é, claro, a lontra. Tão amável, a lontra trará para você uma linda pérola de vez em quando. No entanto, o melhor farmador dessas lindas pérolas do fundo dos mares são os peixes pescadores. Esses sim pegarão uma grande quantidade de pérolas, e também não precisará de sela, além de trazerem luz para as águas mais escuras. Infelizmente, a domesticação desse animal pode ser bastante perigosa, pois eles estão sempre nos níveis baixos do oceano. Mas se você tiver um, poderá caçar muitas pérolas, e dar sorte de encher o seu inventário de pérolas de sílica. E já que estamos falando de criaturas aquáticas, vale ressaltar que no mar também temos metal cristal e petróleo. Recursos esses que com certeza o anquilossauro não pularia no oceano para pegar. E por isso existe uma criatura que realmente pode fazer o trabalho para o anquilossauro. E essa criatura se chama Dunkleosteus, com uma mordida incrível e poderosa. O Dunkleosteus é sem dúvidas o anquilossauro dos mares se formos para pensar. Sua cela é desbloqueada no nível 44. Sua domesticação não é tão difícil, sendo necessário apenas derrubá-lo e alimentá-lo com carne. E depois de domado você poderá farmar petróleo no fundo do mar à vontade. O polímero orgânico é um recurso muito incomum, mas que serve como substituto para o polímero. E por isso às vezes é bom ter, poucos animais o dão, e por isso é tão raro. Mas se quiser ter, vai ter que ir atrás dos pinguins, que são a maior e mais viável fonte de polímero orgânico. Para coletar, basta farmar o cadáver dos pobres pinguins com pelagornis, que além disso tem 80% do peso reduzido, e realmente é o melhor nesse quesito. Os ursos também podem farmar polímero orgânico, assim como os tigres dentes de sabre, mas a versatilidade de voar e nadar do pelagornis poderá te levar para lugares mais inacessíveis, onde os pinguins estarão com muito mais facilidade e abundância. Só lembrando, pessoal, que caso eu tenha esquecido de alguma criatura ou de algum recurso, deixem nos comentários. E caso vocês tenham gostado do vídeo e tenham achado útil para vocês, então inscreva-se no canal, deixem o seu like e compartilhem com os amigos. Bom, pessoal, infelizmente eu vou ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!